Muito boa tarde a todos. Hoje estamos aqui de casa nova, né, Pedroso? Finalmente montamos o estúdio aqui na Critéria, pessoal. A gente vem gravando conteúdo, enfim, com mais recorrência, e a ideia é cada vez melhorar a qualidade desses nossos vídeos para vocês. Então, aquele papo blogueirinho de começo de vídeo sempre, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o comentário. É assim que o YouTube reconhece o algoritmo e consegue no final do dia, né, compartilhar esse vídeo com mais pessoas interessadas no tema. Sem mais delongas, Pedroso, estúdio novo, temos que fazer jus aqui ao que a nossa produção montou, né, que tá muito bacana. Então vamos fazer bonito hoje, Pedroso. Eu vi que o Brasil tá subindo pra caramba esse pregão de sexta-feira, tivemos alguns dados macroeconômicos aqui, e lá fora, o que marcou a semana foram os resultados de diversas empresas, Netflix, Tesla, TSMC, Johnson & Johnson, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Então, antes de entrar no cenário internacional, queria fazer aquele belo panorama Brasil, que você é craque. Vambora, tudo bom, pessoal? Boa tarde. Brasil, essa semana, bastante esvaziada, assim, não teve grandes notícias. Eu vou começar aqui pelo Boletim Focus de novo, né? Mas aí eu vou até pegar aqui o gancho para explicar o porquê a gente está trazendo de novo o Boletim Focus. A inflação se manteve, teve alta nas projeções de PIB, né? Então, a gente viu ali o PIB subindo para 2,24, a projeção de fechamento de PIB para esse ano. E para o ano que vem também ele subiu um pouquinho, tá? Vocês podem ver aí conforme nós subimos. E aí eu queria pegar o gancho principalmente porque saiu o IBCBR, que é uma prévia do PIB. O IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica, que é um índice divulgado pelo próprio Banco Central, então ele veio com uma queda muito maior que o mercado estava esperando. O mercado estava esperando 1,2% de queda, veio 2%, muito puxado por atividade doméstica, varejo carregando para baixo. Ainda o reflexo aqui do movimento que nós tivemos de alta de juros, que impacta diretamente na renda, né? Essa semana o governo, Haddad, voltou a criticar bastante o Banco Central, a gente teve algumas entrevistas, dessa vez o próprio Haddad também criticando. E aí, basicamente, esse movimento de juros altos ainda está refletindo na economia. E agora a grande questão que fica para o mercado é, começando o ciclo de queda de juros, que vai se iniciar agora, quanto que vai cair esse primeiro movimento de taxa. Hoje a perspectiva do mercado é que caia 0,25. Existe ali algumas apostas que poderia vir uma queda mais alta. E aí isso vai ficar para a semana que vem. Semana que vem nós temos o IPCA 15 e provavelmente ele vai ser determinante para o Banco Central definir o juros, se vai ser o 0,25 ou 0,50. Semana que vem que vai ser uma semana, enfim, carregada, Pedroso. Decisão de política monetária nos Estados Unidos, decisão de política monetária na Europa, resultado da Apple, Google, Microsoft. Penso que 40% do market cap da Bolsa Americana divulga resultado na semana que vem. Exatamente. Junto, né, com o comunicado do homem mais importante do mundo para os mercados, que é o Jerome Powell, né, o presidente do Fed. Exatamente. E o do Brasil vem na outra semana, decisão de juros. Terminando aqui a parte de inflação, a gente teve IGPM essa semana, que sinalizou mais uma nova deflação em julho. Então, o IGPM ele acaba sendo uma prévia ali de outros dados que impactam mais diretamente juros, que é o IPCA, né? Principalmente o IGPM ele pega mais a composição de commodities. Então, como o commodity continua desvalorizando e principalmente o dólar continua para baixo, isso vem ajudando bastante a inflação ali no IGPM. Aí, assim, de importante na semana, foi divulgado ali pelo CFO da Petrobras que agora o próximo dividendo da empresa ele já deve vir sobre as novas regras, que assim, tecnicamente o mercado está com receio do que pode vir, mas ele deixou bem claro que a proposta ela vai ser em linha com o que é dos pares internacionais. Então, assim, no geral deve vir mais dividendo, isso já é bastante esperado. Só que não deve ser nenhuma lástima, o papel vem subindo nos últimos dias. É importante a Petrobras, principalmente, porque ela carrega o índice, ela é muito representativa no índice Bovespa. Então, Petrobras, Vale e os grandes bancos ali são bem representativos no índice. Acho que de Brasil não tem muita coisa, o Ibovespa vem subindo 2% essa semana, basicamente está sendo carregado hoje é dia de vencimento de opções, a gente está vendo o Ibovespa subir forte ali, quase 2%, então... É hoje o dia. Basicamente o mercado ficou de lado a semana inteira e hoje decidiu subir, e dólar também, a semana inteira ficou meio de lado, chegou a dar uma subida e agora está caindo 0,5%, que é mais ou menos a queda de hoje, então hoje o mercado está se animando um pouquinho, muito porque estamos começando agora a temporada de resultados. Eu diria que quem carregou os mercados aqui no Brasil nos últimos dias
foi os bancos. Os bancos vêm se beneficiando bastante o preço dos ativos por conta do programa do governo Desenrola. Então, você talvez deve ter visto ali, o governo está fazendo um grande programa para tentar ajudar quem está mais endividado. Para os bancos, por que é positivo isso? Porque isso deve limpar bem o balanço, deve tirar bastante da inadimplência dos bancos, tá? Então, tem bastante estudos aí mostrando Mas o governo que vai subsidiar isso, Pedro? De certa forma, sim, o governo vai subsidiar uma parte, né? E uma outra parte, os próprios bancos vão ali participar do programa, fazendo refinanciamento dessa dívida. São dívidas menores, né? Eu até vi que o C6 perdoou alguns milhares de CPFs para dívidas abaixo de R$100, né? Para abaixo de R$100, 442 mil, se eu não me engano. É bastante gente devendo menos de R$100, né? Incrível. Mas também tem a renegociação para dívidas maiores, 20 mil, 30 mil. Mas, no geral, quando você soma o todo, né, a inadimplência do Brasil estava muito alta. Então, isso deve dar um impulso aí para a questão de inadimplência. A questão é se isso vai ter um impacto lá na frente para outros segmentos. Então, por exemplo, o varejo talvez possa ter um impacto positivo. O cara conseguiu limpar o nome, vai lá nas Casas Bahia comprar alguma coisa parcelada, ele vai ter o nome limpo para poder fazer isso novamente. Então, pode ser que isso traga alguns outros efeitos a médio prazo. O primeiro movimento está sendo muito precificado nos bancos. E terminando o Brasil aqui, o Brasil de fato estava bem mais vazio. Vamos falar um pouquinho de China, que China foi uma semana que teve alguns dados importantes lá, né? Primeiro saiu produção industrial, veio forte, 4,4% de alta, o mercado estava esperando ali 2,7%, e é incrível, né? A China que está com dificuldade de crescimento no geral, mas a indústria ela está se mostrando resiliente na China. Mas, basicamente, o Partido Comunista Chinês ele vem apostando muito no crescimento através de consumo, e aí que ele não está tendo tanto sucesso, né? E aí vimos esse impacto lá no PIB na China que veio essa semana também. Ele veio com alta de 6,3% no ano, ainda pegando aquela base mais pesada, né? Que foi quando a China ainda estava sobre o efeito do Covid. E a expectativa do mercado era 6,9% de alta. Ainda não veio grandes estímulos. Ao longo da semana, a China anunciou alguns estímulos pontuais, principalmente focado ali no setor imobiliário, mas nada que deu para animar o mercado. A China é super importante para a gente, principalmente por conta de preço de commodity. Então, se vier um pacote de estímulo mais amplo, que consiga de fato animar o mercado, a Bolsa Brasileira pode se beneficiar bem dessa história. E aí, Pedro, até acho legal, como você está falando de China, trazer aqui um gráfico de commodities, né? É um gráfico da própria Bloomberg, né? Que pega ali a cesta de commodities, petróleo, trigo, soja e por aí vai, né? E ao todo subiu 3%, né? Arredondando nos últimos 30 dias. Por que eu quero trazer isso, tá? O mercado nos Estados Unidos, né, vem precificando esse tão sonhado pouso suave, que a inflação volta para a meta dos 2% e a atividade econômica segue firme. E a China tem uma expectativa grande que o governo, né, com esses dados de inflação mais benignos, aquém do esperado, dados de PIB, em varejo, etc., também abaixo, injete mais dinheiro, seja através de crédito, seja através de redução da taxa de juros, enfim, tem diversos meios, tá? Essas commodities subindo, Pedro, eu acho que acende um sinal amarelo, né? Porque no final do dia, enfim, a gente pode ver algum tipo de aceleração da inflação no final do ano, começo do ano que vem, e seria super natural isso, até porque a inflação ela se desenvolve em fases, né? Por exemplo, eu acho que não é uma analogia 100% fidedigna, mas a gente pode pegar o que aconteceu nos Estados Unidos na década de 70, né? Que, enfim, teve uma hiperinflação por lá, os juros já subiu, a inflação reduziu, né? Caiu, mas logo ali, após 6, 12 meses de iniciar o ciclo de corte de juros, a inflação voltou a superar as expectativas de forma negativa para cima, né? Então ficaram ali 10 anos sambando com essa questão de inflação, não sobe e desce juros danado, né? E a gente sabe muito bem que o presidente do Fed olha para isso, né? Ele não quer repetir esse desastre econômico que ficou na história. E esses dados de commodity, enfim, de fato, não me trazem muito otimismo. Tá? Até porque, pessoal, essa queda na inflação que a gente viu no mundo inteiro, né, especialmente nos Estados Unidos, nos últimos meses, é muito derivado aí do efeito base. Né? Nesse mesmo período do ano passado, a gente tinha uma inflação batendo máximas históricas. Então, é natural que quando a gente mede a variação, a inflação fique mais baixo, né? Fazendo o anualizado ali do CPI, enfim, que seja. Do lado positivo, temos Reino Unido, que tem a maior inflação do G7,
vindo abaixo do esperado, a inflação ao consumidor por lá, 7,9%. Reino Unido, inflação de 7,9%. Não, Reino Unido é uma coisa de louco, né? O mercado até ajustou um pouco as expectativas de juros, né? Estavam achando que o juros podia chegar a 6,5%, agora só está em 6%, né? Atualmente a taxa é 5%, então estou falando de mais 100 pontos de aumento por lá, tem bastante trabalho a ser feito pelo Bank of England. E a gente teve também CPI, né? Inflação na zona do euro, que basicamente veio em linha com o esperado, um pouquinho acima, tá, Pedroso? Caiu de 6,1% para 5,5%, e o que preocupa é a inflação núcleo, né, que veio em 5,4%, reacelerou referente ao dado de maio, que foi registrado em 5,3%. Lembrando que o Banco Central Europeu deve subir os juros em 0,25% na reunião da próxima quinta-feira, um dia depois, após o Banco Central americano. E essa questão das commodities, tá, pessoal, que eu mencionei agora no início da minha fala, não sou eu necessariamente que tenho essa visão. Eu compartilho essa visão, né, com o co-CIO, né, o chefe ali de gestão da Bridgewater, né, que é o maior hedge fund do mundo. Para quem não sabe, hedge fund é o termo em inglês para fundo multimercado, tá? Basicamente, ele falou, né, que o grande risco hoje no mercado de juros, né, que basicamente dita o ritmo de preço do mercado de bolsa, é justamente essa retomada nos preços das commodities, especialmente energia, né, enquanto o mercado de trabalho ainda segue muito aquecido, com uma inflação salarial, né, que vem surpreendendo para cima de fato. Porque de fato é um risco muito grande, né? Até imaginando que está todo mundo apostando no estímulo mais forte da China, se de fato vier commodity, deve andar um pouco. Pedroso, é exatamente isso. Essa semana o destaque nesse universo de commodities foi o trigo. Né, a gente viu a Rússia acabando com o acordo que ela tinha feito com a Ucrânia, para a Ucrânia conseguir, de forma segura, exportar, né, commodities, especialmente grãos, que a Ucrânia é uma grande produtora, via, né, o Mar Negro. Né, tem diversos portos ali que conectam, enfim, a Ucrânia, eventualmente via rota marítima com a África e outros continentes, tá? O trigo subiu, se não me engano, foi quinta-feira ou quarta-feira dessa semana, 6% em uma única sessão, né? Foi o maior aumento diário desde fevereiro de 2022, né? Quando a gente estava ali naquela expectativa, né? Que a Rússia ia invadir a Ucrânia. E hoje saiu notícia que a Rússia bombardeou um embarque de trigo da Ucrânia. Então, de fato, você tem vários riscos ali de preço de commodity voltar a subir e ter um impacto na inflação, né? Veremos. Não, perfeito. É isso. Eu queria deixar esse sinal amarelo aí para vocês, tá, galera? Até porque, a gente viu um rally maravilhoso esse ano, né? A Bolsa Americana subindo quase 20%, o setor de tecnologia subindo quase 40%, as Big Techs, né? Você pega ali as 7 maiores empresas da Bolsa subindo quase 60% na média, né? E por que eu digo isso, tá? Porque quando um ativo tá priced to perfection, vou traduzir, precificado à perfeição, nada pode dar errado. Se alguma coisa dá errado, é uma realização severa. Ainda mais com um mercado tecnicamente muito pesado. O que quer dizer isso? Índice de força relativa, 74 pontos, sobrecompra. A gente tem a pesquisa de investidores institucionais do Bank of America. 70% esperam um pouso suave. A gente tem a pesquisa de sentimento de investidores de varejo. 50% estão bastante otimistas quanto à trajetória futura da Bolsa. Né? A gente tem o VIX negociando ali próximo de 13 pontos. Então, diversos indicadores que indicam uma coisa e uma coisa somente, que é a complacência entre os agentes econômicos. Finalmente, todo mundo comprou a tese dos caixinhos dourados, algo que ninguém estava comprando no início do ano. Então, nesses últimos 6 meses, a narrativa mudou, tá? E a gente viu o quê? Essa semana foi marcada por resultados de empresas de tecnologia. Tesla, Netflix e Taiwan Semicondutores, que é a maior produtora de chips do mundo, com sede em Taipei, no Taiwan, claramente, tá? Começando por Netflix. Pedroso, o resultado da Netflix não foi ruim. Lucro bem acima do esperado, assinaturas novas bem acima do esperado, quase 6 milhões, foi quase o dobro da expectativa, tá? E receita levemente abaixo do esperado, tá? E foi justamente por essa questão de receita, assim como um guidance aquém, né, para a receita do próximo trimestre, que puxou a Netflix quase 10% para baixo no pregão de ontem, tá, pessoal? O que quer dizer isso? Claro, teve um movimento de realização de lucros, mas a Netflix, ela já subiu 60% esse ano. O mercado estava esperando, né, talvez um resultado ainda melhor,
que superasse as expectativas com ainda mais vigor, né? E de fato não foi o que aconteceu, muita pessoa colocou no bolso. Mesma lógica com Tesla, tá, Pedroso? Pô, Tesla, receita e lucro acima do esperado, margens vem caindo. Por quê? Porque o Musk vem abaixando os preços dos carros elétricos em meio a essa competição global, né? Ele quer estimular as vendas, mesmo que seja ali a custo, né, da sua rentabilidade. O que ele falou para a gente? Que que nesse trimestre atual, né, terceiro trimestre, a produção de veículos pode ficar baixa, o que levaria a vendas também abaixo do esperado. Então foi um trimestre muito bom, né, o segundo trimestre do ano, mas com esse guidance levemente negativo e com essa questão da margem nos holofotes, houve uma realização severa, com a ação caindo 6% após a divulgação de resultados. Mesma lógica com a Taiwan Semicondutores, tá? Mesma coisa. Superou receita, superou lucro, mas deu um guidance negativo para o próximo trimestre, né? E para o ano, falou que as vendas devem cair 10% esse ano, em comparação com 2022, já que está tendo uma demanda, né, abaixo do esperado para chips de computadores, né? E a Taiwan é bacana que ela é uma player no começo da cadeia, né? Quem que são os principais clientes dela? Nvidia, Apple, entre outros. Ela vende chips para essas grandes empresas que produzem computadores, smartphones, GPUs e por aí vai, tá? Então nos traz ali talvez algum presságio do que possa acontecer futuramente, tá? E a gente vai saber mais na próxima semana, que é quando essas mega empresas, Apple, Microsoft, entre outros, divulgam as suas métricas. Por outro lado, a gente teve uma Johnson & Johnson, né, uma das maiores farmacêuticas do mundo, subindo 6% ontem. Pô, trimestre fenomenal, superou as expectativas e aumentou o guidance para o trimestre sequencial. Onde eu quero chegar aqui? Galera, todo mundo sabe que a economia está indo bem agora, né? De fato, essa narrativa já mudou e as empresas têm provado isso com os resultados. O mercado está de olho no que eles falam, olhando para frente. Até porque a régua, a barra está mais alta para os próximos trimestres. O mercado espera que os lucros cresçam 10% no quarto trimestre de 23 frente ao quarto trimestre de 22. Esse trimestre a régua está mais embaixo, né? Os lucros devem cair 7% no compilado ali. E até então, 74% das empresas que já divulgaram superaram as expectativas de lucro. Tá? Mas não necessariamente isso foi positivo ao que tem de precificação da Bolsa. O S&P caiu 1% essa semana, muito por parte da Tesla, da Netflix, da Taiwan Semicondutores, puxando, né, enfim, o setor de tecnologia para baixo. Tá? A Nasdaq cai mais de 1% essa semana. Então, mais a ser visto em breve. Tá? Queria bater aqui também, Pedroso, na questão dos bancos. Né? A gente comentou na semana passada, os grandes bancos americanos, todos com exceção da Goldman Sachs, resultado muito forte, vieram com resultado muito forte, tá? Superaram o lucro, superaram a receita, em muitos casos aumentaram até o guidance, né? E isso foi muito porque os empréstimos continuaram a todo vapor, eles estão conseguindo emprestar com taxas de juros mais altas e captar, né, com taxas de juros mais baixas. Então esse spread bancário tem estimulado esses bancos que focam, né, justamente nessa atuação de varejo, digamos assim. Por outro lado, a Goldman Sachs, que é puramente um banco de investimento, decepcionou. É natural que a Goldman tenha resultados mais voláteis, tá? Quando a economia está indo muito bem, o mercado de capitais está quente, está tendo vários IPOs, emissões de dívidas, a Goldman geralmente é a estrela. Mas não foi o caso, né? O mercado de capitais ainda não voltou com toda essa força, com todo esse vigor, e acabou que a Goldman virou o patinho feio, né, entre os grandes bancos americanos nessa divulgação de resultados. Por fim, acabando aqui essa parte corporativa, falando de bastante nome, né? Sim. A gente teve a Microsoft batendo máxima histórica, o famoso touro de ouro, na quarta-feira, após ela divulgar, né, que vai lançar uma ferramenta de inteligência artificial para o seu pacote Microsoft Office, que engloba ali Word, PowerPoint, Excel, entre outros, e que vai custar $30 por mês dos clientes, né, pessoa física e empresas. Isso quer dizer que a Microsoft pode aumentar a receita de assinatura em 83%. Tá? E é recorrente isso, porque é mensal esse pagamento. E a promessa desse novo sistema, ela é incrível, né? Ele vai avaliar toda a sua caixa de e-mail, dizer como você fica mais eficiente, fazer planilha automaticamente. Não, então... Imagina isso no Excel, você tem ali um chatbot, um ajudante virtual cujo algoritmo roda a base de inteligência artificial, você pede uma coisa para ele, ele já cospe ali a fórmula e faz para você. Né? Então, enfim, isso parece de fato revolucionador, o mercado gostou e colocou ainda mais prêmio na ação, que hoje negocia mais ou menos 35 vezes lucro. Bastante, né? Bastante coisa. De novo, precificado à perfeição, galera.
não pode decepcionar, tá? Se decepcionar, vai ter sangria. Essas empresas, especialmente as techs, vão ter que ter um trimestre aí de beat and raise, né? Que supera expectativas e aumenta para os próximos. Eu tô curioso para ver a Nvidia, né? A Nvidia é mais no final da temporada, vai demorar algumas semanas ainda. Eu tô curioso para ver a Apple, que tem uma parte da receita relevante no Japão, né? Na China. Perdão, na China. E a gente já viu a Tesla sofrendo por conta da China, né? Então, eu tô curioso também. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Última coisa, Pedroso, a estrela dessa semana e da semana passada também, pessoal, é uma bolsa que a gente não olha muito lá nos Estados Unidos, que é o Dow Jones. Hoje é o 10º pregão consecutivo que o Dow Jones registra um ganho, né? Que, enfim, sobe o índice. Por que isso, tá? E o Dow Jones, ele tem 30 empresas ali, e são empresas mais focadas na economia real, no setor industrial, healthcare, tem a Microsoft ali no índice, tem a Apple, mas não é tão pesado em tecnologia, tá, galera? Ele é mais nichado, mais concentrado. Por que isso? Porque, de fato, dados econômicos vindo, enfim, acima do esperado, juros, né, perto das máximas desse ciclo, e no final do dia, Tesla e Netflix decepcionando no início da semana, a gente acabou vendo essa rotação, né, talvez de growth, né, empresas de crescimento, para value, que é empresas de valor, que é justamente, né, o que o Dow Jones ali, enfim, tende a ter na sua cesta de ativos, tá? Então, vamos ver se essa rotação ela continua. É positivo porque o mercado ganha amplitude, né? A gente vê que não é somente as empresas de tecnologia que vem sustentando a Bolsa Americana, o setor de saúde está reagindo, o setor financeiro está reagindo, o setor industrial está reagindo positivamente, tá? Então, Dow Jones é a estrela aí dessa semana. Legal. Acho que é isso, né? É isso, Pedroso. Queremos desejar um bom final de semana, né? Um ótimo final de semana. Você vai assistir Barbie ou Oppenheimer? Eu vou domingo ver Barbie, Pedro. Vai? Você vai ver? Olha, eu acho que em algum momento eu vou ser obrigado pelos meus filhos. Me falaram que o filme talvez não seja tão ruim. Eu fui obrigado também, mas me falaram que é uma crítica social boa. E, pô, o elenco tá maravilhoso. Sim. Ryan Gosling, Margot Robbie, mas Oppenheimer também, né? Enfim, saber como a bomba atômica foi criada. Falam que é o melhor filme que Christopher Nolan já fez. E olha que esse cara aí, esse diretor, fez filme bom, hein? O cara fez Batman, Cavaleiro das Trevas, o cara é peso pesado. Mas, pô, e é isso, né, Pedrozão? É isso, pessoal. Uma ótima tarde a todos e um ótimo final de semana. Grande abraço aí, galera. Tchau.